Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu fiz uma gravação de um vídeo e eu vou fazer novamente a gravação desta mesma palavra, porque na gravação de ontem houve uma falha no início, a minha voz não apareceu e também depois houve outra falha de voz também. Resumindo, no início houve um congelamento de voz e depois também houve um congelamento. Mas o que é que nós vamos falar? Sobre o que eu falei ontem e sobre o que eu irei falar hoje. O conteúdo é o mesmo, a palavra é a mesma, a palavra de Deus é a mesma. Agora, o que as palavras que irão sair da minha boca podem ser outras, mas dentro do mesmo assunto, dentro do mesmo tema, certo? Não vai mudar o sentido, certo, gente? Mas como não decorei o que eu falei, não costumo fazer isso, as palavras podem serem diferentes, certo? Mas o sentido é o mesmo. Como eu falei na outra gravação, eu já ouvi pessoas pegarem versículos aqui do capítulo 7 do livro de Eclesiastes, que assim como o livro dos Provérbios, eu acho uma sabedoria incrível para nós humanos, certo? Só Deus mesmo para colocar palavras na boca ou no centro da memória de alguém para escrever coisas tão inefáveis, coisas tão maravilhosas como as palavras da Bíblia. E quando eu falo de sabedoria, eu sempre cito o livro de Eclesiastes e o livro dos Provérbios, que provavelmente a maioria do livro dos Provérbios, foram escritas, ou foi escrita como eu falei no outro vídeo, concordando aí com a maioria. Inclusive eu peço desculpas com relação ao erro de concordância, que às vezes a gente peca muito com a concordância entre o sujeito e o verbo. Imaginem que outro dia, gente, em um vídeo eu percebi que eu pluralizei a palavra 20. 20 já é plural. Mas é porque eu não sabia? Não, não é porque eu não sabia. É porque às vezes acontece no momento que a gente está falando, às vezes acontece e a gente só vai perceber quando a gente vai ouvir. Então, como eu estava falando, eu já ouvi pessoas colocarem em suas pregações alguns versículos aqui do capítulo 7 de Eclesiastes, como por exemplo, melhor é a casa com luto ir à casa com luto do que ir ao banquete. Mas muitas vezes a pessoa não termina de explicar e o ouvinte fica confuso. Ora, como pode uma casa com luto ser melhor do que uma casa onde se está comemorando algo? Porque onde há um banquete, há uma comemoração, certo? Como pode, por exemplo, melhor a tristeza do que o riso? Gente, é óbvio que nós, falando assim ou pensando de acordo com o nosso eu terreno, nós vamos achar a casa do banquete, o riso, a alegria, bem melhor, gente, do que a tristeza, do que o luto. Só que aqui, como o próprio título diz, o seguinte: as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação.
título já diz muito, as vantagens, principalmente do sofrimento. E aí, esta parte eu me lembro que eu falei no outro vídeo. Qual é a vantagem mesmo do sofrimento, gente? Que vantagem a gente pode tirar do sofrimento? Assim, ligeiramente, a gente pode pensar assim, mas Deus não faz nada mal feito. Deus é pura perfeição. E Ele nos faz passar por certas dificuldades para nós aprendermos. Porque nós aprendemos mais durante as dificuldades, durante as adversidades, do que durante os momentos bons. Nós aprendemos mais durante os momentos de tribulação, durante os momentos de tristeza, do que os momentos de prosperidade, do que os momentos de alegria. É de onde nós tiramos as melhores lições, dos momentos de fraquezas, dos que nós passamos por tribulações, dos momentos que estamos fracos. Porque o apóstolo Paulo, ele nos diz: quando eu pensei que eu estava fraco, eu estava forte. E quando eu pensei que eu estava forte, eu estava fraco. Mais ou menos com essas palavras. Mas vamos direto aos capítulos, aos versículos do capítulo, porque no outro vídeo também eu me lembro que no final, ao invés de eu falar versículos, eu falei capítulos. Então, as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Olhando ligeiramente, nós não vemos vantagem nenhuma no sofrimento. Na paciência e da moderação, sim, mas no sofrimento, não. E muitos versículos aqui que eu já vi pessoas falarem, chamaram a minha atenção. Como, por exemplo, em algumas Bíblias cita: não sejais demasiadamente justos, nem demasiadamente sábios ou demasiadamente bons. Existe o demasiadamente, gente. Demasiadamente é uma palavra sinônima de exageradamente. E o exagerado, o exagero é pecado. É um dos pecados que Deus cita aqui na Bíblia. Os servos de Deus cita, os servos de Deus ungidos pelo Espírito Santo citam na Bíblia. O exagero é pecado. Nós devemos ser moderados em tudo, na justiça, no saber, na bondade, em tudo. Numa das cartas escrita aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, diz o seguinte: para a gente não se cansar de ser bom, mas nós não devemos sermos exageradamente bons. Sabem por que nós não devemos sermos exageradamente bons? Porque pessoas espertas, entre aspas, irão se aproveitarem da nossa bondade exagerada, irão escancharem na gente. O que é isso, irmã Ilza, escanchar? Se aproveitarem da bondade da gente, da super bondade da gente, da exagerada bondade da gente. E o que é que vai fazer? Ora, nós temos uma casa, nós pagamos energia, nós pagamos água, certo? Nós pagamos para mantermos uma casa. Aí aparece uma pessoa para usufruir de tudo o que nós pagamos com o salário do nosso suor, do nosso trabalho. Pessoas que não necessitam da nossa ajuda irão querer usufruírem do nosso salário. Isso não significa, eu não quero dizer aqui que nós não devamos ajudar as pessoas. Devemos sim ajudar as pessoas, certo? Mas não demasiadamente. Não pessoas que não têm necessidade. Porque há pessoas espertas, entre aspas, que guardam o seu, economizam o seu para usufruírem o do outro. E isso não é
de acordo com a vontade de Deus. Deus não está nesse negócio dessa esperteza, entre aspas. Eu digo entre aspas, porque a esperteza que não está entre aspas, ela é providência divina. Ela vem de Deus. É dotada por Deus, certo? Nós devemos sermos sábios, mas sábios na sabedoria de Deus, sem querermos ultrapassarmos a Deus. Porque Deus é a sabedoria total. E nós temos partes da sabedoria, que são os talentos doados a Deus, a nós. E eles são diversificados para que, com essa diversidade de talentos que Deus espalhou entre nós, nós servimos uns aos outros com a troca de trabalho por serviços, por exemplo, ou até mesmo doação de bens a quem necessita, a quem realmente necessita, porque quem não necessita está se aproveitando da boa vontade, da vontade exagerada do outro, e isso não provém de Deus. Mas vamos lá. Por que que há vantagens no sofrimento? Eu digo principalmente no sofrimento, porque com a paciência nós sabemos que nós teremos vantagens, com a moderação também, porque ser moderado é ser sábio, certo? Então, no versículo 1 do capítulo 7 diz assim: melhor é a boa fama do que melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Ora, gente, assim, ligeiramente olhando, como dizer que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? Com relação à fama e o unguento, eu ainda não digo nada, certo? Olha, a fama, certo, pode destruir, arruinar a vida de uma pessoa ou melhorar a vida de uma pessoa. Nós aqui na Terra precisamos da confiança das pessoas que estão à nossa volta. Precisamos da confiança do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, do nosso empregador, certo? Dos nossos colegas de trabalho, dos nossos irmãos biológicos, dos nossos irmãos da fé. E se nós sairmos por aí falando mal uns dos outros, a má fama sobre nós irá correr e dificultará a nossa vida, porque as pessoas não vão ter confiança na gente, certo? Então é melhor a boa fama do que o melhor unguento. O melhor unguento é tipo o melhor perfume. Antigamente usavam muito unguento, muitos eram remédios e muitos eram perfumes, como o que Maria derramou sobre Jesus, aquele unguento de puro nardo, né? Aquele unguento que veio, ela trouxe num vaso caríssimo, um vaso de alabastro, que era caríssimo naquela época, tanto o unguento quanto o vaso, e ela derramou sobre Jesus, e Judas retrucou. Judas disse: por que não dá aos pobres algo tão caro, jogar fora assim, derramar? Judas, gente, o que traiu Jesus, só poderia vir de Judas mesmo uma coisa dessas. A pessoa gananciosa, geralmente, ela não quer ver desperdício, porque ela quer tirar proveito daquilo ali. Se bem que Deus não é a favor do desperdício, mas não foi um desperdício. Nós sabemos que não foi um desperdício. Maria estava ungindo Jesus, estava aproximando o dia de ele se entregar para ser crucificado por nós. Estava se cumprindo os dias do ministério dele na terra. Então, agora, melhor a morte do que o nascimento, gente? Por que a morte é melhor do que o nascimento? Aqui, como lição, para nós adquirirmos sabedoria. Sabe por quê? Muitos de nós, quando estamos cheios da vaidade
exacerbada, a vaidade mundana. Muitos de nós querem ser superiores a outros. Por isso que nós, ao adquirirmos encargos, quanto mais a gente melhorar de vida, mais gratos a Deus nós devemos ser. Mais orações nós devemos fazer. Mais comunhão com Deus nós devemos ter. Quanto mais nós estivermos felizes, bem realizados, supridos das nossas necessidades, mais nós devemos louvar a Deus, exaltarmos a Deus, porque tudo provém dele. Mas a maioria de nós se sente tão envaidecido que começa a achar demais, a ficar inchado e se achar superior ao outro. Por quê? Se achar superior ao outro? Porque adquiriu um cargo melhor, porque é uma liderança, porque adquiriu um diploma a mais, certo? Se acha superior ao outro. Ora, nós não devemos nos igualar a ninguém com relação a comportamentos errados, mas com relação à nossa estrutura humana. Nós somos iguais, não há ninguém diferente. Mesmo assim, nós não devemos destratar uma pessoa porque ela está em um estado de calamidade, um estado de calamidade que eu digo, tipo embriagada, com álcool ou com algum entorpecente. Nós não devemos menosprezar uma pessoa porque ela está se prostituindo. Não, nós não devemos querermos ser iguais a elas, certo? Iguais a elas, vírgula. Iguais a elas, tipo, se embriagar, porque eu sou igual a fulano, fulano está se embriagando, eu vou me embriagar também. Eu sou igual a fulano, fulano está prostituindo, eu vou prostituir também. Não, não é essa igualdade que Deus quer que nós tenhamos. Não é assim, não é dessa maneira. Então, quando o escritor de Eclesiastes, ungido por Deus, diz aqui que melhor a morte do que o nascimento, porque quando a gente presencia o velório de alguém, a morte de alguém, a gente sabe que a gente vai passar por aquilo também, certo? E que a gente não pode querer ser melhor do que ninguém aqui na Terra. Não, a gente não vai dizer eu não sou nada, porque nós vamos estar pecando. Nós vamos estar contradizendo a palavra de Deus, porque Deus nos criou com um objetivo. E qual foi o objetivo com o qual Deus nos formou? O objetivo de cada um de nós ser templo do seu Espírito, templo do Espírito Santo. Ora, gente, ser templo do Espírito Santo não é para qualquer ser vivo. É para os seres humanos. Então nós não podemos dizer que nós não somos nada. Nós somos muito, mas não nos dá o direito de querermos ser mais do que ninguém. Se Deus deu mais de um talento a mim ou a você, não nos dá o direito, não me dá o direito, não lhe dá o direito de querer ser melhor do que ninguém. Então é preciso que nós venhamos a ver um velório, venhamos a ver o sofrimento das pessoas, para entendermos que nós também estamos sujeitos a passarmos por aqueles momentos de perda. Estamos sujeitos porque nós vamos também estarmos igual àquela pessoa que está morta no caixão, esperando o momento de ir para a terra, porque da terra nós viemos e para a terra voltaremos. E mesmo assim, sabendo disso tudo, sabemos que não vamos viver eternamente aqui, que não vamos ter a mesma jovialidade de 20, 18, 20, 30 anos. Daqui a alguns anos nós não teremos mais a mesma força. Nós muitas vezes nos envaidecemos e queremos nos destacar. Eu falo nós, porque eu sou humana também. E nós devemos termos cuidado e olharmos para essa palavra que está aqui na Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 7. Este livro foi escrito por uma pessoa
arrependida, por certo, que viveu tudo o que um ser humano deseja viver nesta terra e se arrependeu de tudo de errado que ele viveu. O 2 diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos aplicam seu coração. Correto, correto. Aqui está falando das vantagens do sofrimento. É óbvio que nós vamos acharmos melhor para nós, para o nosso bem-estar, é melhor a gente ir à casa onde é o banquete do que à casa onde é o luto, né? É melhor para nosso eu, né? Mas, como lição de vida, o lugar onde há o luto vai servir de lição para nós. Porque nós vamos entender que nós também iremos passar por aqueles momentos. Todos irão passar. Tanto os justos como os ímpios. Tanto os sábios quanto os tolos irão passar por aquilo ali. Olha aqui, Deus deixou o oxigênio, que é o ar que respiramos, a claridade do sol, a quentura do sol, a noite, a chuva, as plantas, os animais, as belezas da natureza, para todos usufruírem. Ele não especificou quem deveria usufruir. Não, deixou para todos, para os bons, para os ruins, né? Ou seja, os sábios, os ímpios, os tolos usufruírem. Que nós também não podemos dizer que quem é ímpio e quem é sábio, quem é ímpio e quem é justo, porque somente Deus sabe, somente Deus no dia certo irá fazer a separação entre o justo e o ímpio, que representa o joio e o trigo na Bíblia. Que na Bíblia mesmo diz que não pode um lavrador tirar o joio antes que ele consiga distinguir o trigo do joio, porque senão, junto com o joio, irá arrancar o trigo. O 3 diz: melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza o rosto se faz melhor o coração. A tristeza faz a pessoa meditar sobre a sua vida e vai melhorar. Por isso que aqui fala sobre as vantagens do sofrimento. O mundo não fala só que a vida é cheia de altos e baixos, então, muitas vezes, na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, os baixos nos ensinam mais do que os altos. Então aqui, com a tristeza, vem a consciência e a pessoa aprende com a tristeza e melhora o coração. E quando o coração ele se torna bom, ele se torna verdadeiramente alegre. E aformoseia o rosto, porque está escrito na Bíblia que quando o coração está realmente alegre, há formosura no rosto. Não com essas mesmas palavras, mas o sentido é o mesmo. Então, gente, quando a pessoa está triste, ela vai pensar sobre a sua vida, repensar sobre a sua vida, sobre os seus feitos. E aí vem a verdadeira alegria no coração, vem a verdadeira paz, que é a alegria e a paz que Cristo nos dá. É verdadeira. A pessoa passa a não mentir mais, porque sabe que a mentira vai lhe causar grandes tristezas, porque os resultados virão, certo? Os resultados virão. Ela não irá praticar mais a falsidade com ninguém, a mentira, certo? Tipo, vender por um preço estupendo, um preço bem diferente do que deveria ser. Ela não vai tirar proveito no pesar,
no medir, então ela vai ser uma pessoa mais feliz, ela vai ter alegria, a verdadeira alegria que provém de Deus. A verdadeira sabedoria do alto nos traz alegria e nos traz a verdadeira paz, a verdadeira alegria e a verdadeira paz. Certo, gente? Olha, eu falei no início sobre versículos que a gente às vezes escuta em pregações. Esses versículos precisam serem explicados claramente para as pessoas não fazerem confusão, certo? A Bíblia é cheia de mensagens que, se a gente não explicar direito, o ouvinte vai fazer confusão. Como, por exemplo, mudanças de nomes. Na época de Jesus, havia outras pessoas que se chamavam Jesus. Até hoje ainda há. E na Bíblia há épocas diferentes de pessoas que obtiveram nome, e lá, séculos depois, apareceram pessoas de Deus com o mesmo nome. Tudo isso a gente deve explicar direitinho para os ouvintes não fazerem confusões, certo? O 4 diz: o coração do sábio está na casa do luto, mas o coração do tolo na casa da alegria. Isso não significa, gente, que a pessoa sábia não tenha contentamento fora dos momentos de tristeza, não. Isso aqui é só uma ilustração, certo? Porque o sábio, o verdadeiro sábio, ele consegue aprender com as lições da vida, certo? Então aqui diz: o coração do sábio está na casa do luto, mas o coração do tolo na casa da alegria. Isso quando se trata de tirar vantagens do sofrimento, gente. Não é que o sábio é sádico ao mesmo tempo, não. Nada disso, gente. O sábio é alegre a todo tempo, porque ele vive na sabedoria de Deus, de acordo com a sabedoria de Deus, e ele tem motivos suficientes para ser alegre e ter paz a todo tempo, certo? A todo tempo. Não significa também que o sábio não irá chorar com a morte do seu ente querido, com o sofrimento do ente querido ou com o seu sofrimento, não. Ele vai tirar lições boas para a sua vida, daquele momento triste, daquele momento que está fazendo as pessoas tristes, as pessoas chorarem, ou até ele próprio chorar, e repensar sobre a vida, tá? Que ninguém vive só de alegria, ninguém vive só de prosperidade, mas de adversidade também, certo? O 5, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Quando fala a canção, é só para não repetir a repreensão, o conselho. O conselho de um tolo, gente, vai fazer o quê? Vai levar a pessoa à ruína. Por isso que nós devemos ouvir com atenção as repreensões, os conselhos, e estudarmos esses conselhos para sabermos se vão serem bons para a gente ou não, a gente obedecê-los ou não. Porque também muitas vezes a gente não sabe distinguir o tolo do sábio. Mas a Bíblia nos ensina muito bem sobre o conselho do tolo e o conselho do sábio. Há um provérbio na Bíblia que diz mais ou menos, eu vou falar esse provérbio, como as pessoas recitam que a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Melhor a comida do vizinho do que a sua. E tem esse versículo em outras palavras na Bíblia. Melhor a água do vizinho do que a sua. Será, gente? Isso é verdade? Ou o vizinho está querendo tirar proveito do outro? Viu? Então aqui diz, melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguma canção do tolo. A repreensão do sábio vai lhe ajudar, tá? Vai me ajudar. E esse sábio, certo? Não é diferente de mim nem de você, porque ele adquiriu parte da sabedoria divina,
que Deus diversificou entre a humanidade. A sabedoria toda divina está diversificada entre a humanidade. Está espalhada pelo mundo, para um completar o outro com a porção de sabedoria que Deus lhe deu. O 6 diz, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Olha, os espinhos secos, o povo costuma colocar aquela lenhazinha fina para acender o fogo, que vai pegar na lenha grossa. E ali tem espinhos, tá? E esse crepitar significa estalar, tá? Então, o estalar dos espinhos debaixo de uma panela no fogo é como o riso do tolo, que é passageiro, né? O riso do tolo é passageiro. O tolo, muitas vezes, ele ri do que acontece de ruim com o outro, da queda do outro. Mas ele não sabe que ele vai cair também. Certo? Porque com ferro que se fere, com ele será ferido. Está escrito também na Bíblia. Certo? O 7 diz, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração. Então, eu falei lá, o crepitar significa estalar, tá, gente? Crepitar significa estalar. E aqui diz que verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Só Jesus, que ninguém endoideceu Jesus. Mas qualquer um de nós aqui, se for oprimido demais, fica louco, gente. Olha, há problemas psicológicos que estão com pessoas que já têm no DNA de pessoas que não vão aguentar serem oprimidas, não vão aguentar pressões de outras. E há pessoas que se acham tão envaidecidas por causa de um cargo, porque é uma liderança, que adoram oprimirem outras pessoas. E aí nem o sábio humano aguenta a opressão. Vai ficar doido, tá? Vai ficar... vai endoidecer. E a peita corrompe o coração. Essa peita é tipo um tributo que as pessoas que não tinham poder, não eram pessoas da mídia, pessoas importantes, pagavam para os nobres de forma subordinada, certo, pessoal? As pessoas vaidosas, gostaram de subordinar outras pessoas. Aí muitas só veem a vaidade no corpo, a vaidade no braço, no pescoço, no rosto, mas não vê a vaidade no comportamento. Essa é a pior. Essa é a pior, porque é a bagagem que nós vamos levar para a eternidade. Para a eternidade nós não vamos levar nada de material. É óbvio que o exagero material sobre o nosso corpo vai nos fazer mal, certo? Porque vai nos causar desconforto e também vai nos causar pecado, porque o exagero é pecado. Nós vamos deixar de comprarmos coisas mais importantes para comprarmos enfeites para o corpo. Não estou dizendo aqui que nós não possamos colocar um enfeite no nosso corpo. Podemos sim, sem exagero, porque o exagero é pecado, tá? O exagero é pecado. Vai nos causar desconforto no corpo, até uma roupa apertada demais vai nos causar desconforto, vai pressionar os nossos vasos sanguíneos, as nossas veias e vai causar problema, até nas veias do corpo, da pele, da perna, do braço, da barriga, tá? Dos seios, vai causar problema. Tá? Aperto demais não é bom para o nosso corpo, roupa apertada demais, tudo tem que ser na medida certa, certo? Então, o 8 diz o seguinte,
Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Vem os dois versículos juntos, certo? Aliás, parte A e parte B, desculpa. A parte A diz: melhor é o fim das coisas do que o melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Olha, Deus me tocou aqui sobre algo importante. Melhor o fim das coisas. Tem coisas que a gente deseja que chegue logo ao fim, mas eu creio que esse não é o sentido, certo? Porque depois vem assim, ó: melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Muitas vezes, eu e você estamos tão altivos que nós não percebemos a nossa ansiedade para chegarmos em algum lugar. E é melhor chegar do que não chegar, certo? É melhor chegar do que não chegar. Então, é melhor também o fim das coisas, como diz aqui. Esse fim é o que? É o que? Eu saio da minha casa, vou para algum lugar. Há dois caminhos. Por um caminho eu chego primeiro. Pelo outro caminho eu chego mais tarde. Contudo, pelo caminho pelo qual eu chego primeiro, atravessando o qual eu chego primeiro, eu corro perigo. Então é melhor eu chegar do que eu não chegar. Certo? É melhor eu chegar ao fim do caminho do que eu não chegar, do que eu sofrer um acidente, mas que pode até me levar à morte, certo? É melhor eu dar a volta, eu chegar do que eu não chegar. É melhor eu chegar ao fim do caminho do que eu não chegar. Pode ser nesse sentido também, certo? Mas há coisas na vida da gente que a gente fica querendo que chegue logo ao fim. Mas o sentido aqui eu creio que é o outro. O 9 diz: não te apresses, olha, não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. A ira, se a pessoa manter-se irada a todo tempo, ela vai estar pecando. Porque Jesus diz: ireis, mas não pequeis, certo? E quando a gente guarda a ira no coração, vai fazer muito mal, vai atrair doenças. E além de atrair doenças, pode contribuir para a nossa perda de salvação. Porque a ira é pecado. Ireis, mas não pequeis. Se a gente guardar a ira no coração o tempo todo, a gente vai pecar. Então a gente tem que aprender a liberar perdão, porque quem libera perdão só se dá bem. Mesmo que o outro que ele irou não lhe pedir perdão, você vai se dar bem. Apesar de que quem ensina sobre o amor, sobre o perdão, deve ensinar também a quem causou a ira pedir perdão. É muito importante isso, porque se a pessoa que causou a ira não pedir perdão, ela vai prestar conta a Deus. Ainda que ela perceba que a outra pessoa já lhe perdoou, está tudo bem, mas peça perdão, não custa nada. Olha, o que eu fiz com você não foi legal, foi mal. Eu não vou fazer mais isso com ninguém, é horrível. Eu estive pensando, eu agi muito mal. Me perdoe, pelo amor de Deus. Custa isso? Como é que o irmão da fé não tem a coragem de dirigir-se ao outro e pedir perdão? Eu acho que o ensinamento sobre o amor e o perdão deve vir junto com o pedido de perdão, certo? Porque a gente quer a salvação para todos. A gente não quer a salvação só para os que liberam perdão, não. A gente quer a salvação para os devedores também, que precisam pedir perdão, certo? O 10 diz: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca, com sabedoria, isto perguntarias.
Olha quanta falta faz a sabedoria muitas vezes para nós. Quantas vezes nós dizemos: ah, como era bom, o tempo não volta mais, como era bom o meu tempo de infância. Quem nunca falou isso? O meu tempo de juventude. Ah, por que não passa a ser como era antigamente? Não. A gente deve ser grata a Deus por todos os dias da nossa vida, por todos os anos da nossa vida. A gente, às vezes, faz perguntas que não são para fazer, não são da vontade de Deus, não estão de acordo com a sabedoria do alto. E é por isso que nós precisamos nos reconciliarmos com Deus a todo instante. Às vezes as pessoas dizem: nossa, tem gente que peca demais, que a todo tempo que vai orar pede perdão a Deus. Claro, gente. Toda hora que nós vamos orar, nós temos que pedir perdão. Nós temos que pedirmos perdão a Deus. Porque quem nunca disse isso? Ah, por que não é como era antigamente? Quem nunca fez essa pergunta, gente? E às vezes a gente pensa que provém de Deus isso e não provém de Deus, tá? O 11 diz: tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Ora, a herança dos nossos antepassados é bacana, a herança material, mas quando ela vem com sabedoria, porque quando não vem com sabedoria, gente, só vira briga entre os herdeiros. E quando não tem herança material, que os pais deixam uma herança de sabedoria, não há dinheiro que a compre. Pense nisso, certo? O 12 diz assim: porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O dinheiro é bom, mas com sabedoria. Sem sabedoria, diz a Bíblia, que é o vínculo de todos os males. É o que causa todos os males. Pessoas brigam e matam por causa de dinheiro. Dinheiro é bom acompanhado com sabedoria. Porque também a pessoa com sabedoria, ela adquire tudo o que ela precisa, gente. Não venham me dizer que uma pessoa que vive na falta direto de seus bens essenciais. Quais são os bens essenciais? Nós sabemos quais são. Os que nós não podemos viver sem eles. E a pessoa que não tem sabedoria, a ela faltam esses bens, certo? Quando a pessoa... Por isso que a gente não deve ser demasiadamente bom. Porque quando você é demasiadamente bom, você vai ficar sustentando pessoas fortes que não querem trabalhar todo o tempo. E todo mundo precisa trabalhar para viver. Todo mundo precisa trabalhar para viver. Ensina o teu filho no caminho que deve andar e ele nunca se desviará dele. Não é só ensinar a pregoar a Bíblia, ensinar a louvar, não. Ensinar a amar a Deus de verdade. E quem ama a Deus, ama os ensinamentos de Deus, colocando-os em prática. Porque se não colocar em prática, para nada serve. De nada adianta. A não ser para ensinar outra pessoa, ela colocar em prática e herdar a salvação. Porque quem ensinou, aquele que aprendeu e colocou em prática, que herdou a salvação, não irá herdar. Sabe? Porque Deus vai dizer assim: você ensinou a minha palavra, mas não viveu a minha palavra. Isso é muito importante. A prática do que você aprendeu, certo? Do que eu aprendi, tá? É muito importante. Não adianta nada eu saber que eu tenho que perdoar e não perdoar. Não adianta nada eu saber que eu tenho que pedir perdão às pessoas e não pedir, certo? Porque muitas vezes as pessoas deixam de fazerem certas coisas que não vão adiantar de nada para elas, porque ela se sente excluída, porque ninguém nunca conversou com ela a respeito e não pediu perdão. A gente sabe. A pessoa lá sabe que a outra ali perdoou por causa do comportamento dela com ela, sabe que houve o perdão. Mas quem vai lucrar com isso é só quem perdoou. Quem não pediu perdão vai estar em dívida com Deus. Não é com a pessoa, é com Deus. Porque a pessoa já liberou o perdão, certo?
O 14 diz: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus faz a este a oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Se nós gostamos do dia da prosperidade, quem não gosta de ser próspero, de ter alegria, de ter saúde, de ter dinheiro para o suprimento das suas necessidades? Mas quando vier a adversidade, aproveite as lições de vida que ela lhe dá, que ela me dá. Que nós venhamos aproveitar os dias da adversidade e aprendermos. Por exemplo, a pessoa faz um péssimo negócio. Sofreu perda com aquele negócio. O negócio que eu estou falando é transação comercial mesmo. Ela precisa ter aquilo ali como uma lição, aquele momento como uma lição para não cair novamente. Porque se cair novamente, vai ser um desobediente. Porque foi de Deus ela cair, tá? A permissão de Deus. Mas é de Deus também que ela venha aprender a lição para não cair mais no erro. Certo? Passou, caiu no buraco. Quando passar de novo, afaste-se do buraco. Simples assim. 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que parece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Olha, tudo que está sujeito a ímpio está sujeito ao justo. Os olhos do Senhor estão fitos ou fixos a todos, aos bons e aos ruins, aos justos e aos ímpios. Aí muitas vezes a pessoa diz: olha lá, uma pessoa que fez a obra de Deus tanto tempo e agora, no fim da vida, sofrendo daquele jeito, enquanto fulano, que fez tanta extravagância no mundo, teve tantas mulheres, fez tudo o que era errado, tá aí de boa, andando para lá e para cá, saudável. Isso não justifica ninguém como justo ou como ímpio, tá, gente? Muitas vezes Deus permite que uma pessoa passe por dificuldades como lição, para que ela venha ter uma vida melhor na eternidade, certo? E muitas vezes o que permanece no erro durante a vida terrestre, sabe-se lá como irá viver na vida eterna. E sabe-se lá também como irão viver os seus descendentes. Porque muitas vezes nós temos que orar e pedirmos perdão pelas falhas dos nossos antepassados, porque pode sobrar para nós. Porque ele morreu sem arrependimento, às vezes. Né? Muitas vezes a gente não sabe de nada. Deus é que sabe de todas as coisas. Nós temos que pedirmos perdão pelos nossos antepassados. Não é só por nós, não. Aí muitas vezes a pessoa diz assim, como tem aquela palavra, o pai comeu, o filho embotou o dente. É óbvio que quem nasce de novo, nova criatura é. Só que essa nossa nova criatura, ela ora, ela pede perdão a Deus, como Daniel pediu pelos seus antepassados. E só a partir desse pedido, né, que ele pediu perdão a Deus pelos seus antepassados, que perseguiram os profetas de Deus na época de Jezabel, e aí ele foi se libertar do cativeiro. Nós sabemos dessa passagem, que Daniel foi cativo, jovem, adolescente, e ele permaneceu cativo até por volta, sei lá, dos 70, 80 anos, não me lembro a quantidade de tempo. Mas ele foi liberto depois do cativeiro. Mas depois que ele percebeu o que os seus antepassados tinham feito com os profetas do Senhor, na época de Jezabel, na época de Acabe, certo? Então, o 15 diz assim: tudo vi nos dias da minha vaidade. Há um justo... já foi o 15. Agora vamos para o 16. E diz assim: não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo.
Então, o demasiadamente é sinônimo de exageradamente, de intemperança. Nós precisamos sermos moderados, temperados. Deus não quer que nós sejamos exagerados. Deus não quer que nós sejamos demasiados em nada, nem na justiça, nem na sabedoria, nem na bondade, apesar do que disse lá na carta aos Gálatas, certo? Não se canse de ser bom, mas não pode ser demasiadamente bom, porque os espertos, entre aspas, irão fazer besta de você e de mim, tá? A gente tem que ser bom na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, tá? Porque senão as pessoas irão querer, as pessoas espertas, entre aspas, irão querer tomar o teu espaço, a tua paz, a tua comida. Quando eu digo a tua, eu falo da minha também, tá? Irão atrapalhar a tua vida em tudo. O momento de você ir trabalhar, o momento de você ir louvar a Deus, irão lhe atrapalhar em tudo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse ser bom. Não pode ser em demasia. Nem a justiça, nem a bondade, nem a sabedoria. Porque o dom de todo saber é Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Certo? E eu só quero ir para mais um versículo aqui, porque este capítulo, ele é grande. Ele tem 29 versículos. Mas eu quero ver um versículo aqui que é muito bom. Peraí. Ok, o 26. Do 26 ao 29. E eu achei, o 25. E tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber. Quer dizer que com tudo isso, ele aprendeu, porque ele passou por muita luta, o escritor de Eclesiastes, mas ele tinha a sabedoria do alto, só que ele passou um tempo sem usar a sabedoria, o Salomão, porque aqui não diz que foi ele, mas tudo indica que foi ele, e todos os estudiosos falam que foi Salomão, o escritor de Eclesiastes, porque ele viveu muitas coisas erradas no mundo. Diz a Bíblia que ele teve mais de 1000 mulheres e até se uniu com mulheres de outras crenças e fez coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Mas ele se arrependeu. Então ele diz aqui no 25: eu tornei a voltar, me determinei em meu coração saber e inquirir, a buscar a sabedoria e a razão, conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. Aí às vezes as pessoas perguntam: Deus, por que Deus aconteceu isso na minha vida e tal? Pergunte a si mesmo. Que eu pergunte a mim mesmo e não a Deus. Tá? Por que está acontecendo na minha vida tal coisa? Por que acontece? É necessário e tem que servir como lição. Nós precisamos cada vez mais ficarmos bem instruídos de acordo com os acontecimentos, com os baixos que acontecem em nossas vidas. Porque com os altos só vem alegria, que provém da prosperidade. Mas da adversidade, nós tiramos as boas lições para a vida, para não cairmos mais nos erros e darmos bons conselhos às pessoas, nos tornarmos sábios. Por isso que a idade tem uma vantagem. Ela nos dá sabedoria, nos enche de sabedoria. A sabedoria que nos traz a alegria e a paz que o mundo não dá. O mundo da vaidade, certo? Sem contar que lá no princípio, quando fala do unguento cheiroso, né? A vaidade, que a pessoa tá toda bonita ali, alegre para ir para festa e tal, cheirosa. É esse tipo aí, certo? Deus não é contra a gente se arrumar para sair, não. Mas aqui está falando de quê? Das vantagens que traz o sofrimento, tá?
O 26, eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Olha, uma coisa mais amarga do que a morte, era aqui onde eu queria chegar. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Por que que fala a mulher? Gente, a natureza da mulher é diferente da natureza do homem. Aqui não se refere à mulher criança, não, tá? É a mulher adulta. Adulta e adúltera, certo? Adulta e adúltera. Porque a natureza da mulher, ela é diferente da natureza do homem. Nós sabemos que o homem olha mais para a plástica da mulher. E a mulher não. A mulher olha mais para aquilo que o homem é capaz de ser, aquilo que o homem é capaz de fazer, aquilo que o homem faz, aquilo que o homem tem, certo? Então, é nesse sentido que está falando aqui. E a mulher, quando ela é uma mulher adulta e adúltera também, ela laça o homem tolo. O sábio ela não consegue laçar. É este tipo de mulher que é simplória, que usa aquela simplicidade, que diz assim, ó, não é a simplicidade das pombas não, tá? É aquela mulher que diz a água do vizinho é melhor do que a sua água. A gente tem que tomar cuidado. Os homens têm que tomar muito cuidado com este tipo de mulher. Há mulheres lindas, que têm uma plástica linda, mas os homens não são capazes de saberem o que elas são capazes de fazer. É por isso que Deus alerta aqui a gente ensinar. Nós mulheres precisamos ensinarmos aos nossos homens. Eu quero dizer, nossos homens, nosso esposo, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos irmãos, certo? As pessoas às quais a gente deseja o bem. Porque a natureza da mulher é diferente da natureza do homem. Há mulheres tolas aí, gente. Tolas, tolas mesmo. Que não tem um pingo de sabedoria, exceto a sabedoria para se enfeitar, para arrumar o corpo. Somente. Mas a casa não arruma. E há aquelas também que cuidam da roupa, arrumam a casa em certos momentos, certo? Mas não são mulheres virtuosas, porque a mulher virtuosa, ela sabe se cuidar por inteiro, do seu corpo, da sua alma, da sua casa, da sua família, certo? Tudo feito de acordo com a vontade de Deus. O 28 diz, o 27 eu já li, o 27, vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Ele viveu tudo e foi comparando o seu passado com o seu presente e se arrependeu de tudo que ele fez, porque viu que tudo era vaidade. Né? E quanta vaidade ele cometeu mesmo, viu, gente? Muitas. Até abominações aos olhos de Deus, idolatria aos olhos de Deus. O 28, causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Tá vendo? E o 29 diz, vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Deus fez o homem reto, Deus colocou. Imagine que Deus, ele teve tanto amor a nós, que primeiro ele preparou o cenário, para depois nós fazermos parte desse cenário. Ele fez tudo perfeito, a natureza linda, composta com tudo, água, luz,
luminares de todo tipo, pássaros lindos, aves lindas, animais lindos, os morros, os vales, os rios, os mares, o ar que respiramos. Tudo Deus fez para nós e nos dotou de inteligência para usarmos para as outras coisas, como as coisas que nós produzimos, as coisas industrializadas, como a energia elétrica, certo? O puxar água de um lugar para o outro, tudo isso foi Deus que nos deu. E que Deus abençoe a todos com muita sabedoria. Fiquem aí com o meu abraço fraterno da sua amiga e irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Amém? Bye, bye. E olha, lembrando que tudo foi extraído desse livro aqui, ó. Tudo de bom que existe nos outros livros, tudo de bom foi extraído desse livro. Todas as virtudes boas contidas nos outros livros foram extraídas deste livro. E aí muitas pessoas zombam das pessoas que levam este livro a sério. Muitas pessoas zombam, mas leem outros livros, onde estão virtudes que foram extraídas deste livro, certo? Podem até estar em outras palavras, mas o sentido é o mesmo. E que Deus abençoe a todos. Bye, bye. Fiquem, continuem na graça e na paz de Cristo.